Bom dia, povo de Deus. Hoje é terça-feira, 27 de maio. O texto de hoje está em João capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O texto de hoje continua esses anúncios de Jesus, da sua despedida, da vinda do Espírito Santo e principalmente aqui o Espírito Santo como grande defensor. Hoje aqui o tema do Espírito como defensor e o perigo da rejeição ao Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Divino como aquele que nos defende do mal, da cegueira, da incompreensão, da confusão. O Espírito Divino que nos defende de toda a ignorância que nos impede de perceber a ação de Deus bem perto da gente, não nos deixando órfãos, mas nos mostrando agora a direção a seguir. E aqui Jesus fala, também antes de falar, obviamente, aqui dessa consequência da rejeição ao Espírito Santo, a tristeza, né? Jesus fala aqui que os discípulos ficaram tristes. Essa tristeza seria a ausência da presença divina. A tristeza também é o pecado. A tristeza também como uma consequência da falta de fé, da falta da presença de Deus nos corações. Claro, há muitos fatores para a tristeza, mas aqui Jesus fala também dessa tristeza como o sentimento de orfandade, mas que com o Espírito Divino ela é suprimida, nós não ficamos órfãos. Com o Espírito Santo de Deus, essa presença divina, eterna, vivificante e graciosa entre nós, ela é garantida. E Jesus nos fala aqui desses riscos da ausência de fé no seu Santo Espírito, né? Jesus no Evangelho fala que o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão. Em que consiste isso? A negação da atuação salvadora do Espírito Santo de Deus na pessoa do Cristo. O Espírito de Deus que continua a agir, que sempre agiu, operando as suas maravilhas, nos mostrando os sinais do Salvador, nos trazendo vida nova, renovando a face da terra, renovando o ser humano que tende por vezes ao mal. O homem tem uma essência boa, mas cede à maldade. E o homem que, com a graça do Espírito Santo de Deus, consegue acertar, endireitar-se, entrar na estrada certa, realizar o bem, né? Sem a graça, o homem tende muito mais ao pecado, à maldade, à injustiça. E com o Espírito Divino, ele tende a realizar as obras de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a gente sempre perceber a atuação de Deus hoje entre nós. E a pior das ignorâncias, o pior dos pecados seria desprezar essa ação, contemplar esta ação, desmerecê-la, dar as costas, rejeitá-la profundamente, desacreditá-la, desmerecê-la, ignorar a presença divina atuando hoje entre nós. O Espírito Santo do Senhor continua nos renovando, nos salvando, recriando a face da terra, nos inspirando, nos ajudando a compreender quem é Deus, o seu amor, o seu projeto, quem somos nós, nos purificando do mal, nos dando leveza, graça, paz interior, nos dando movimento, dinamismo, ou seja,
continua nos defendendo de uma vida estática, vazia, sem sentido, morta, de uma vida totalmente infecunda, infrutífera e totalmente sem sabor. Então o Espírito Divino nos permite também caminhar sempre com essa defesa de Deus em nós, essa defesa divina, que não é apenas uma defesa assim do medo do mal, uma pessoa que vive totalmente ali assustada, apavorada, mas defender-se de uma vida totalmente fechada, vazia, indisposta. O Espírito Santo nos defende do egoísmo, nos defende do comodismo, nos defende das tentações, do fechamento, do isolamento, nos defende da falta de fé, de uma visão pessimista, de uma visão ingrata, indiferente. O Espírito Santo nos defende da cegueira espiritual e nos ajuda a perceber Deus agindo vivamente entre nós. Se você gostou, deixe aí sua curtida, escreva aí nos comentários, compartilhe com quem você gosta e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo de Deus.